Olá pessoal, hoje eu vou trazer um tutorial aqui bem básico sobre luz e sombra. Os materiais que eu vou usar é lápis, tá? Aí eu vou usar o lápis de densidade HB, que é mais conhecido também como número 2 no mercado, é o lápis mais comum que tem por aí. Eu vou usar o 2B e o 6B. A ponta do lápis, vocês percebam que a ponta eu deixo bastante grafite, bastante mina e a madeira num ângulo que ela possa tipo, segurar melhor essa mina para ela não ficar tão frágil e quebrar assim tão fácil. Vou usar também um pedaço de papel higiênico, um pedaço de algodãozinho, uma vassourinha. Essa vassoura a gente usa para não ferir o papel e não passar muito a mão nele quando tiver utilizado a borracha, para limpar o papel, tirar aquelas cobrinhas da borracha e não atrapalhar e não borrar o desenho. Então vou pegar essa xícarazinha aqui só para servir de molde para a gente fazer a bolinha. Então pego o meu lápis HB, faz o traço sempre bem clarinho para não ferir o papel também, não ficar muito marcado. E vou fazer uma outra do lado aqui para a gente simular um outro tipo de textura de material, né? Que tem um material mais opaco e a reação da luz e sombra no material mais brilhoso. Aí vamos começar. Eu sempre começo dando uma base de cinza em toda a superfície do desenho, tá? Vamos preencher ela com uma base de cinza. Note que para ficar uma forma mais homogênea, eu utilizei o lápis sempre fazendo numa mesma posição, né, para evitar fazer assim para vários lados. Eu utilizo ele sempre numa mesma posição e criei uma superfície mais cinza, um meio tom homogêneo em toda a base do meu desenho. Aí, o primeiro princípio é escolher um ponto de luz. Nesse caso, eu vou colocar um foco de luz aqui, né? Digamos que aqui é o meu ponto de luz. Tá? Então, automaticamente, essa área da minha bolinha vai estar mais clara e essa área vai estar mais escura. É o que a gente chama o brilho do objeto e a sombra no próprio objeto, a sombra nesse objeto. Então, vou escurecer essa área. Vamos lá, bem de leve também. Eu pego no lápis mais de longe, não pego assim tão na ponta, né, para a gente riscar, para não ficar o traço marcado, eu seguro mais de longe e com o peso do próprio lápis vocês fazem esse segundo tom, que é o meio tom, né? E eu vou escurecendo aqui. Fiz a minha segunda camada de cor, agora eu vou colocar um pouco mais de força nessa cor e utilizar um outro lápis com outra densidade, que é o 2B, para ele dar uma cor mais escura nesse desenho. Tá. Feito isso, eu venho com o papel higiênico, eu vou usar ele para simular o esfuminho, que esfuminho é um tubozinho de papel prensado, né, um bastãozinho de papel prensado, que a gente usa para esfumaçar. Então eu vou aqui, ó, passando em cima do meu desenho e eu vou criar uma suavização onde eu passei o lápis. Certo. Agora eu vou vir com um lápis 6B fazendo uma cor mais escura e delimitando uma área mais escura nesse desenho ainda. Agora venho de novo com o papel higiênico, vou dar uma esfumaçada de novo. Agora nós vamos simular esse material em uma superfície, então vou criar uma sombrazinha dele na superfície. As sombras nas superfícies, elas reagem da seguinte forma: quando elas estão mais próximas do material, elas são mais escuras e mais rígidas, né? Mais marcadas. À medida que elas vão se distanciando, elas vão se tornando mais difusas. Então eu vou fazer o meu cinza do meu degradê daqui para cá, né? Nesse processo para criar essa sombra dela na superfície. Agora eu venho de novo com meu papel higiênico para dar uma esfumaçada. Com o lápis 6B eu marco bem a parte da sombra. Aí venho com o meu
Papel higiênico para dar uma esfumaçada de novo. Você perceber bem, eu deixei uma área mais clara nessa região aqui da bolinha. O que significa isso? Que a luz que projeta nessa superfície, ela refrata nesse objeto, ela reflete nesse objeto, permitindo que ele fique mais claro nessa região aqui, ó. Então é uma luz refletida, né? Aqui nós temos o brilho do objeto e essa aqui é uma contraluz, é a luz refletida, é uma luz que rebate no objeto, por isso que ele não fica escuro nessa área, né? E agora, para a gente dar um brilho final nesse material, a gente vem com uma borrachinha, né? E cria aqui uma área de brilho. Aí lembra, para tirar a sujeira da borracha, utiliza uma vassourinha. Se não tiver esse tipo de vassourinha, você pode ter uma trincha também, um pincelzinho, que também ajuda para não ferir, não borrar o papel, né? Aí com algodãozinho você pode suavizar bem, onde tem um ponto de luz. Pronto, nós temos uma primeira representação de um objeto sombreado de uma forma mais opaca. Agora eu vou criar uma outra representação desse objeto aqui de uma forma mais translúcida, uma forma mais brilhosa, né? Um objeto mais polido. Então o primeiro princípio é você criar uma base, um meio tom cinza no objeto inteiro. Criei a minha primeira base de cor, meu meio tom. Agora eu vou escurecer a mesma área que é a área da sombra do próprio objeto, a sombra que dá no objeto. Agora eu posso trocar do lápis HB para um lápis mais escuro, vou escolher o 2B. E para suavizar esses tons, eu vou passar o meu papel higiênico, fazer o papel de esfuminho. Você pode enrolar ele bem assim para criar uma espécie de pontinha, assim, ó, e passando com cuidado. Agora eu vou usar o 6B para dar uma escurecida em algumas regiões. De novo com papel higiênico, só dobrar ele numa outra área. Agora, na hora de colocar a sombra na superfície desse material mais translúcido, eu vou causar um efeito que chama-se de luz refratária. Eu vou criar a base da sombra e é o mesmo princípio. Aonde está perto do material, ela é uma sombra mais marcada, e aonde está longe do material é uma sombra mais difusa. Aí cria sua base de cor aqui. Só que aqui tem uma diferençazinha que eu vou explicar, que vocês vão ver que fica bem legal. Aí eu venho com 6B e vocês podem notar que aqui nesse caso, aonde está o encontro dessas luzes aqui, aonde ela passa nessa área, ela refrata aqui na sombra dela. Então fica um ponto de luz na própria sombra projetada. Então eu venho com 6B aqui marcando. Pego o 6B de novo e vou dar uma escurecida mais nas áreas da sombra do próprio objeto. Quanto mais translúcido, mais visível são essas diferenças de cor, esses degraus dessas escalas tonais aqui. E aqui você percebe que ele tem um ponto de luz aqui. Então, se a minha luz veio daqui, aqui eu vou criar com a borracha um ponto brilhoso. Aqui um outro brilho. E aqui também. Aqui a gente tem a diferença de um material mais opaco e um material mais brilhoso, né? Agora eu vou fazer um outro exemplo desenhando e aplicando essas técnicas aqui num desenho diferente. Eu vou desenhar essa xicarazinha
para vocês verem como que se aplica. Aí para desenhar ela, primeiro a gente geometriza ela. Eu vou criar aqui uma base da xícarazinha. Ela é mais ou menos assim. Mais ou menos só para vocês verem a técnica. Então é o mesmo princípio. Vou colocar uma base cinza nela toda. Feito esse meu primeiro tom, eu vou começar agora a passar aonde os locais de luz e sombra. Então, vou escolher o mesmo ponto de luz daqui para cá, e daí essa área daqui nós vamos escurecer um pouco mais, ó, essa área toda daqui. Vou fazer uma leve sombrinha desse lado também. A sombra na parte de dentro. E a sombra aqui na orelhinha a gente pega ela. Com o lápis 6B eu marco as cores no lugar mais escuros. Como aqui, por exemplo. Vou com o papel higiênico aqui de novo para dar uma suavizada, né? Nos meios tons eles se misturam. E agora eu vou criar a sombra projetada na superfície. Aí você meio que simula o desenho para cá, né? E vem com o 6B marcando a área da sombra mais escura. E aqui para dar uma escurecidazinha melhor na sombra. Lembrando que aonde está próximo do objeto essa sombra é mais marcada, mais forte. E aqui agora a gente coloca o nosso ponto de luz. A gente vem com a borracha fazendo um brilho e fazer um efeito tipo uma fumacinha. E aí temos a nossa xicrinha. Bacana? Valeu! Então nós temos aqui material mais opaco, material mais translúcido e o exemplo da técnica num desenho. Valeu!